Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos e nos regozijemos nele. Gálatas, capítulo de número 1. Eu estou novamente entrando numa outra epístola que o apóstolo Paulo escreveu para trazer aqui uma meditação para você nesse início de manhã, no início de madrugada, talvez início de noite ou tarde. Uma das coisas que me chama atenção nessa primeira parte da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 1, é justamente o que Paulo ele menciona. Paulo chama a atenção daqueles irmãos da Galácia para que eles ficassem atentos acerca do que estava sendo pregado, daquilo que estava sendo anunciado e daquilo que estava sendo transmitido de verdade lá nos púlpitos naquela época. E Paulo ele fala que o povo deveria ficar atento, mas uma coisa me chamou a atenção nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo, foi que Paulo diz o seguinte: se alguém vos anunciar um outro evangelho, diferente desse que nós temos pregado, ou seja, o evangelho que fala de Cristo, o evangelho que relata Cristo como Senhor, Cristo como Salvador e Cristo como sendo o centro de toda a pregação, desde Gênesis até Apocalipse. Na época não havia Apocalipse ainda, né? Mas desde Gênesis até Apocalipse, nos nossos dias, deveria ser uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que Cristo é o ponto inicial, o meio e o fim de uma pregação. Se viesse uma outra pregação que não fosse igual a essa, que aqueles homens, que aquela comunidade e hoje nós considerássemos como malditos quem fizesse diferente disso. E para piorar, ele diz algo tremendo. Ainda que um anjo vos anuncie um outro evangelho que não seja esse, seja considerado também anátema, seja considerado maldito. Sabe o que isso quer dizer para você e para mim? Que Paulo já estava profetizando que nos dias de hoje, no século 21, nesse mês de dezembro, que nós iniciamos hoje, nesse segundo dia e para terceiro dia, quarto, esse mês de dezembro, ele estava anunciando que haveriam falsos pregadores, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, falsos sacerdotes, falsos padres, pessoas que se aproveitariam do evangelho e pregariam um outro evangelho, um evangelho recheado, sabe de quê? De psicologia, um evangelho recheado de misticismo, um evangelho recheado de coisas que não são da palavra de Deus. E culto aos anjos, como nós vimos lá em Colossenses, né? Pessoas que anunciam e que pregam até mesmo culto aos anjos. Hoje é o que nós temos visto. Mas o apóstolo Paulo disse para que nós ficássemos atentos. E que você possa ficar atento, que você possa ficar esperto, esperta, e possa realmente entender que o Evangelho de Cristo é o verdadeiro Evangelho genuíno. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Amém.